Nesse vídeo eu vou te contar minha jornada de pessoa que se machuca demais com a opinião dos outros, que precisa de validação externa, que não suporta que não concordem comigo, não acreditem em mim ou não entendam o meu esforço e minhas boas intenções, para uma pessoa blindada contra haters, pessoas críticas, julgamentos e cobranças. O que teve no meio dessas duas fases, que funcionou como um motor para uma pessoa se transformar na outra, de um burnout. Mas antes, se você é novo aqui, meu nome é Roberta Caruso e você está no canal Burnoutados S.A., onde a gente aprende a identificar um burnout, aceitar, tratar, sair dele, lidar com todos os perrengues, não cair em ciladas e nem em tratamentos que só fazem você se sentir melhor, mas nunca de volta à sua força normal. Temos um canal de aulas onde aprofundamos tudo isso, um podcast onde eu contei a minha história e onde eu comento depoimentos de outros burnoutados. Temos um livro com 600 páginas do puro suco da recuperação do burnout. E vamos lá. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa exatamente como você. Afinal de contas, eu também burnoutei. E ninguém burnouta se souber impor limites. Ninguém burnouta se souber não levar a opinião das pessoas para o pessoal, ou for maduro o suficiente para, ao invés de ficar tentando fazer as pessoas nos tratarem melhor, sair correndo dos lugares que nos fazem mal. Então sim, eu era super uma pessoa que precisava de validação interna, que se sentia invalidada o tempo todo, mesmo quando a coisa nem era comigo, que não suportava que as pessoas não concordassem comigo ou não acreditassem em mim, que me culpava por tudo que desse errado no mundo e que me achava a maior impostora que já tinha pisado no planeta Terra. Aliás, eu vou deixar aqui uma aula onde eu falo da ligação sobre a síndrome do impostor e a síndrome do burnout. Quando eu comecei a falar sobre burnout na internet, eu era assim, desse jeito que eu acabei de falar. Eu tinha acabado de colapsar fazia uns 3 anos, eu achei que eu já tinha entendido tudo sobre burnout, mas eu ainda não tinha entendido quase nada. E eu jamais imaginei que tinha haters na internet da forma como nós agora estamos acostumados a ver os haters na internet. Eu achava que hater tinha, sei lá, no portal do UOL, num perfil que tivesse pelo menos 1 milhão de seguidores. Eu não tinha ideia naquela época que hater nascia igual capim. Gente, eu era muito ingênua nesse ponto. Eu super achei que depois da pandemia as pessoas iam amadurecer, as pessoas iam ser mais empáticas, que a gente ia aprender muito espiritualmente. Pausa pra gente rir da minha cara, porque o que aconteceu foi que os haters saíram do armário completamente. E como eu estava aqui nas redes, sendo honesta, contando a minha experiência com o burnout, abrindo meu coração, com a intenção de ajudar outras pessoas que estivessem passando pela mesma coisa, eu achei que ou iam me aplaudir ou não iam se interessar. Mas, obviamente, logo de cara já teve um dislike, assim, tipo na primeira meia hora, num vídeo que eu tinha feito aqui no YouTube, logo no começo, e que mostrava nessa época se tinha dislike ou like, não era como agora que só mostra os likes. E meio que na mesma semana teve um comentário lá no Facebook, porque nem Instagram ainda eu tinha nessa época, e essas duas coisas me deram um tremendo de um choque de realidade para eu sair daquela minha ilusão ingênua de que as pessoas iam entender o que eu estava fazendo aqui. O dislike era num vídeo em que eu falei sobre a minha insônia. E eu me lembro que eu, primeiro, fiquei super ansiosa, tentando entender por que alguém não tinha gostado daquele vídeo, porque eu estava falando sobre mim. Será que não acreditaram no que eu estava falando, no que eu estou passando? Ou seja, por que a pessoa não tinha gostado de mim, né? No fundo era isso. Eu lembro de estar reassistindo o vídeo pela 3ª vez, pensando, gente, mas o que eu posso ter falado de errado que alguém não gostou? E 2, fiquei desesperada, porque para mim a coisa iria funcionar como numa cadeia de acontecimentos, né? Então o cara dá dislike, outras pessoas veem que o vídeo teve um dislike e elas começam a pensar melhor sobre o que elas acabaram de ouvir. Agora por uma outra perspectiva, porque elas achavam que tinham gostado, mas agora elas sabem que tem alguma coisa ali que é possível não gostar do vídeo. Com isso eu vou perder os poucos seguidores que eu tenho. E eu nunca vou conseguir ter relevância para falar sobre o burnout. E o que eu tenho para falar não vai chegar nas pessoas.
Eu acho que aqui eu preciso fazer um parênteses para contar do efeito bola de neve. Eu acho que nos primeiros 5 minutos que eu fiz terapia na vida, já ficou claro para mim que eu tinha pensamentos catastróficos. É quando você pega uma coisa bem pequena e sem importância até, e você vai pensando sempre no pior que pode acontecer a partir dali. E a coisa sai totalmente do nosso controle, como se fosse mesmo uma bola de neve que está descendo montanha abaixo até virar uma avalanche que destrói sua vida. Então, o entregador de pizza esqueceu o refrigerante e eu pedi para ele voltar e buscar. Ele ficou com ódio, eu tenho certeza, ele vai voltar, vai me dar um tiro. E aí eu não tinha coragem de sair para pegar o refrigerante, porque o coitado do menino tinha ido buscar. Ou seja, às vezes eu saía, né? Porque também eu ficava pensando, não posso deixar o cara plantado. Mas eu saía, gente, com o cu na mão, tá? Pra ser bem sincera. Eu falei uma coisa sobre a fulana lá no trabalho. E se ela tava perto de mim e eu não vi e ela ouviu tudo? E se ela falar pra todo mundo que eu falei aquilo sobre ela? No final desse pensamento da bola de neve, quando virava avalanche, qualquer situação, o final dela era eu morando debaixo da ponte sem nenhum amigo, vendendo jequiti na feira porque não tinha mais oportunidade para mim neste mundo, porque eu tinha estragado tudo e ninguém mais gostava de mim. Graças a Deus eu curei isso antes de começar a época dos cancelamentos na internet, porque imagino o que seria de mim. Bom, o comentário que fizeram lá no Facebook começou com algum assunto, de alguma notícia que eu compartilhei lá sobre alguma coisa que as empresas estavam começando a fazer, do sistema econômico, era alguma coisa assim. E uma moça dessas que estão muito convencidas de que não tem saída para a vida de adulto no mundo capitalista, comentou lá alguma coisa que ela super não concordou comigo. E de novo, eu nessa época ficava tentando fazer as pessoas entenderem o que eu estava falando até elas concordarem comigo. Eu ficava batendo boca com desconhecidos. Até que essa moça vira e fala o seguinte: você não tem nem competência para resolver seu burnout e fica aqui cagando regra para mim? Gente, eu fiquei com uma ansiedade, mas num grau que eu não consegui dormir naquela noite. Então, era essa que era eu e eram essas as minhas reações a respeito de quem me criticava e dos haters que apareciam na internet. Eu tô falando diferente de pessoas que criticam e haters, porque às vezes as pessoas que criticam nos conhecem, mas o hater geralmente não nos conhece, né? Então acho que são situações diferentes, mas que causam o mesmo efeito. Vamos combinar que, assim, esses dois exemplos que eu dei hoje, eu nem acho que são exemplos de hating, porque uma pessoa que não concorda, mesmo não me conhecendo, não é necessariamente um hater. Ela pode até te amar e não concordar com você. E tá tudo certo. A gente não concorda com todo mundo que a gente ama, com tudo que essas pessoas falam ou pensam. Mas nessa época eu não sabia diferenciar. Para mim, alguém que não concordava comigo me odiava porque eu era um lixo. Essa era a cadeia de pensamentos e conclusões que eu tinha. Se você não concorda comigo, você me odeia, porque obviamente você me acha um lixo, e eu sou um lixo, porque eu me sinto um lixo quando você fala que eu sou um lixo. Era assim que eu reagia às coisas. E eu acho que por eu estar publicamente falando sobre os meus maiores traumas, me colocando muito vulnerável nessa situação em que a pessoa não concordar comigo já fazia com que eu concordasse que eu era toda errada, acho que a coisa ficou muito mais pesada. E na época eu ainda não tinha entendido que tem gente que não quer se curar de um burnout. Eu achava, na minha ingenuidade, que todas as pessoas diante de um burnout estariam dispostas a fazer tudo o que eu tive que fazer. Eu sempre fui muito vitimista, então eu não conseguia entender a diferença entre mim e uma pessoa que prefere ficar reclamando e sofrendo, porque afinal de contas, mesmo que eu fizesse isso de uma outra forma, quando eu me vi com burnout, eu fui atrás de fazer o que eu tinha que fazer, mas qualquer pessoa que falasse qualquer coisa pra mim na internet fazia com que eu concluísse que eu era um cocô e que eu não estava conseguindo impactar o mundo e que as pessoas, e que o mundo era injusto, a vida era injusta, que eu tinha potencial para fazer tanta coisa, para ser tanta coisa, mas não tinha capacidade, não era boa o suficiente, não estava me esforçando o suficiente. Tá.
que me fez passar dessa primeira fase angustiante infantil para uma segunda fase? São 3 no total. Uma segunda fase, que é intermediária entre essa primeira e eu hoje. O que me fez passar da primeira para a segunda fase foram os estudos que eu comecei a fazer. Primeiro, para entender quem poderia me ajudar a me curar, porque os médicos e terapeutas só estavam dando bola fora. E segundo, num segundo momento, para eu me formar como terapeuta, o que foi uma consequência natural de todo esse processo, né? O processo de cura e o processo de tentar diminuir a dor e o tempo de sofrimento das pessoas que estavam passando o mesmo que eu tinha passado e ainda estava passando, e a conclusão de que isso poderia ser um novo caminho profissional para mim. Inclusive eu falei sobre isso aqui, vou deixar no card. Quando eu comecei a estudar ciência quântica, as neurociências, que eu comecei a misturar tudo, né? Eu não consigo falar, vou estudar neurociências e eu vou aqui. Não, eu já começo a estudar chakra, eu começo a estudar o sistema límbico, eu começo a misturar coisas que parecem antagônicas, mas que na verdade são complementares. Faz sentido para mim. Aliás, vou deixar aqui também uma aula em que eu falo de ciência e uma em que eu falo de espiritualidade, tá? Para você que tá chegando agora poder conhecer esses 2 lados meus. Na tela final, eu vou deixar outras 2 aulas. Uma que é para o pessoal da seita do Chitãozinho Chororó que só acredita em evidências, e uma outra para o pessoal que tem o Dr. Joe Dispenza como nosso rei. Mas quando eu comecei a estudar um monte de coisas, de cara, o que mais me chamou a atenção foi a descoberta de que a crítica do outro é uma projeção das sombras do outro. Não tem nada a ver comigo. Aos poucos eu fui percebendo que eu tinha uma autoimagem muito ruim, que me fazia procurar validação externa e levar tudo para o pessoal. Aos poucos eu fui me dando conta que eu não era a chata em todos os rolês em que eu estive na vida, mas que eu estava tentando me encaixar nos rolês errados. Fui entendendo como eu adoeci por ter construído uma vida inteira em cima da pergunta: meu Deus, o que será que vão pensar de mim se eu fizer isso? Eu comecei a me fortalecer emocionalmente, espiritualmente e energeticamente. Eu comecei a ver como o que eu observava no meu corpo fazia sentido. E quem não estava entendendo eram os médicos e não eu. E que se eles não concordassem comigo, era apenas e unicamente uma indicação de que não era aquele caminho e eu precisava procurar outro. Por anos e anos e anos eu fui desconstruindo aquela Roberta que precisava que todo mundo acreditasse nela, concordasse com ela, validasse os seus pensamentos e emoções. Eu fui percebendo como eu era dependente da aprovação da minha mãe, como eu não conseguia impor nenhum limite com ninguém, e como isso me infantilizava e me tirava das mãos todo o meu poder pessoal, e eu passava a ser uma criança que dependia da indicação dos outros para saber que direção que seria melhor para mim tomar, mesmo que aquilo fosse contra a minha vontade e meu coração. Eu comecei a pesquisar a relação de outros criadores de conteúdo com seus haters, a forma como eles entendiam, como eles lidavam, como eles respondiam ou ignoravam. Eu comecei a entender que quando a pessoa te agride, ela está te pedindo ajuda, mas que a gente só consegue ajudar quem está aberto para ter a nossa ajuda. Que eu não ia salvar todo mundo que está burnoutando. E que para ajudar as pessoas eu precisava me manter forte, me preservar e deixar os meus limites muito claros. Ter morado no prédio que eu morei antes daqui foi fundamental para tudo isso, porque foram justamente nesses anos em que eu morava lá que eu passei por todo esse processo que eu estou contando aqui. E aquele prédio, gente, era absurdamente mal administrado. E tinha um bebê rena morando embaixo de mim. Eu era invalidada o tempo inteiro em todas as situações. Eu não tinha acolhimento e amparo em absolutamente nada do que acontecia. Tudo o que eu falava, ninguém concordava, ninguém validava e muitos debochavam. Eu era invalidada o tempo inteiro e eu precisei amadurecer ali. Para ter respeito, para me defender, eu precisei escolher onde eu colocaria a minha energia, que era muito pouca. Eu fui morar nesse prédio quando eu ainda não tinha encontrado o tratamento correto.
Eu ia no supermercado, eu voltava, precisava deitar 3, 4 horas para ter força para guardar as compras. Era essa época. E eu tinha que escolher muito bem aonde eu ia gastar minha energia, no que valia a pena eu gastar minha pouca energia. E isso é amadurecimento. A gente entender onde vale a pena colocar a nossa energia e deixar para lá as coisas que não são tão relevantes assim. Separar o que é nosso e o que é do outro, justamente para poder fazer esse tipo de escolha, em onde a gente vai, que batalhas a gente vai escolher lutar. E quando morar nesse prédio deixou de ser um aprendizado e passou a ser só sofrimento e desrespeito, eu me mudei de lá. Falei sobre esse processo nesse vídeo que eu vou deixar aqui. E aí entra o meu lado publicitário, porque eu voltei a me debruçar na pergunta: por que o meu canal não cresce? O que tem de errado no que eu estou fazendo para que tão poucas pessoas se identifiquem? E para responder essa pergunta, eu comecei a entender a nossa cultura, eu comecei a entender os efeitos do fardo psicossocial da pobreza, comecei a aprender sobre desamparo aprendido, sobre vitimismo. Aliás, todos esses assuntos viraram aula, tá? Eu vou deixar da cultura aqui, e aí você vai no canal e procura as com que você se identifica mais. E foi então, juntando tudo isso, que eu comecei a realmente entender o que estava acontecendo. A separar o que é meu e o que é dos outros. A escolher as minhas batalhas, a impor os meus limites, a me blindar emocionalmente. Eu vou inclusive compartilhar com você 2 coisas muito importantes que eu aprendi nesse período e que não está em nenhuma aula ainda, porque são aprendizados muito específicos que eu acho que talvez eu nem venha a falar sobre isso em alguma aula. Um desses aprendizados é uma frase que a Lara Nesteruk cita com bastante frequência. Deixa que eles odeiem, só garanta que eles estão escrevendo o seu nome certinho. Eu aprendo demais com a Lara. Eu não concordo com muitas coisas que ela fala. Acho que jamais seríamos amigas por falta de interesse e de identificação das 2 partes. Mas eu aprendo demais com ela sobre diferenciar o que é meu e o que é do outro. E o outro aprendizado é esse. Tem uma técnica para haters, para pessoas que escrevem coisas ruins a meu respeito. Eu leio em voz alta, porque quando você lê em voz alta, se torna infantil. Eu, inclusive, às vezes leio fazendo voz de criança. Você é um péssimo psicólogo. Não gostei disso que você falou. Não concordo com você. Eu primeiro comecei a entrar no perfil de absolutamente todas as pessoas que comentavam agressivamente nos meus posts. E não falhava nenhuma vez. Perfil político que pensa o oposto de mim, mas que não consegue só parar de seguir ou não começar a seguir. Não, tem que ir lá agredir, tem que ir lá falar o que pensa, tem que ir lá tentar acabar com a pessoa. E fazendo isso, eu comecei a dar menos força para os meus haters, diminuindo em mim essa necessidade infantil também igual eles, de ir lá, botar meu ponto, acabar com a pessoa. Eu comecei a dar menos força para eles. Depois disso, eu comecei a esperar 20 minutos depois de eu ler e me irritar, ou me ofender, ou me machucar. Eu esperava 20 minutos para decidir se valia a pena para mim responder àquele comentário ou não, e se eu concluísse que valia a pena responder, eu responderia. Porque uma coisa que eu aprendi, eu acho que foi com a Luana Piovani, que a gente só deve responder quando a nossa resposta vai servir de exemplo para outras pessoas que pensam o mesmo do que aquele hater e que diante da nossa resposta vão embora. E aqui um comentário de marketing digital. Isso limpa o algoritmo. Vocês podem reparar, quem me segue no Instagram, vira e mexe, eu faço um post, um story, alguma coisa com um assunto bem polêmico, tipo a culpa do burnout não é o capitalismo. Tem um monte de gente que surta e vai embora. Isso limpa o algoritmo, porque a rede social começa a entregar o que eu estou falando para as pessoas que têm possibilidade de se identificar realmente com aquilo, e não para aquelas que não estão querendo escutar.
Cada vez que eu faço isso, eu vejo, inclusive, que tem muita gente que sai que não sabia nem quem eu era. Aliás, falei sobre isso aqui no desabafo que eu fiz outro dia, num pitaco, vou deixar aqui em cima. Eu esperava 20 minutos porque eu percebi que esse era o tempo que a minha raiva demorava para baixar. E que eu começava a pensar racionalmente de novo. Depois dessa fase, teve a fase em que eu comecei a bloquear, assim, sem dó. Dedinho frouxo para bloquear. E aí que eu aprendi esse truque do Marcos Lacerda, de começar a ler os comentários em voz alta. E sim, ele tá totalmente certo. É impressionante como fica ridículo, E eu também comecei a anotar tudo que, mesmo assim, com todo esse entendimento, que mesmo assim me provocasse dor. Porque eu também aprendi que se doeu, toma que o filho é teu. Então, se você falou uma coisa que racionalmente eu até entendo que é sua, que é uma projeção de uma dor sua que você está pondo em cima de mim, eu posso entender racionalmente até todos os porquês de você estar fazendo isso, mas apesar de tudo isso, emocionalmente, doeu em mim. Se tem alguma coisa que doeu em mim que você falou, é porque tem em mim alguma parte que concorda com o que você acabou de falar. E aí eu levava essas anotações para terapia, tanto do psicólogo quanto da terapia EFT, quando eu fazia com uma terapeuta, e hoje que eu não faço mais a terapia EFT com a terapeuta, mas também tenho formação de EFT, quando alguma coisa me incomoda no que eu leio, no que eu vejo, eu faço EFT em mim mesma e vou buscar o que tem ali, que fez sentido para mim, que bateu com alguma crença ruim que eu ainda carrego a meu respeito. A lei do espelho não falha. A lei do espelho é luz, raio, estrela e luar, meu iaiá, meu ioiô. Por exemplo, se você tem um chefe que te provoca raiva, que te irrita ou que te incomoda, você precisa achar o que tem em você que se identifica com aquele chefe. Pode ser que ele seja muito agressivo e você seja bonzinho demais. Talvez você gostaria de saber impor melhor os seus limites como ele faz. Pode ser que você tenha reações de reatividade, aliás, muito normal no burnoutado, né? Porque é um sintoma do estresse crônico, e você reage da patada, da piti, e depois você sente culpa. Então, quando você age como ele, depois você se sente culpado e errado. Então, ele ter o comportamento que em você te incomoda, quando você vê nele, você se incomoda. Você gostaria de não ser assim. Mas aquela pessoa que te irrita, que te machuca, ela te faz acessar alguma coisa em você que você não gosta, em que você se incomoda. A máquina começou a fazer barulho e nós vamos ignorar, tá? Porque se o que a pessoa faz ou fala não clicar com nada dentro de você, essa pessoa simplesmente nunca vai te incomodar. Nunca vai te irritar, nunca vai te machucar. Vou te dar um exemplo. Se você virar pra mim agora e falar assim, ai, Roberta, é ridículo esse seu cabelo pintado de azul. Eu não vou me ofender, porque eu sei que meu cabelo não tá pintado de azul. Eu vou achar o quê? Que você é maluco. Agora, se você falar assim pra mim, nossa, esse seu cabelo aí que você parou de tingir, que tá grisalho, cheio de cabelo branco, esse cabelo aí te envelhece, você devia voltar a tingir. Eu vou entender que você tem problemas com a sua própria autoimagem. E talvez você morra de medo de parar de tingir o seu cabelo. Mas você não vai fazer com que isso doa em mim, porque para eu parar de tingir meu cabelo, eu primeiro me certifiquei de que eu não tinha mais nenhuma crença ruim a esse respeito em mim. Eu ouço, gente, muito normalmente que eu tô velha, parecendo velha, que eu deveria estar na fila preferencial. Outro dia eu fui no correio e a mulher falou, você não tinha que estar na fila preferencial? Eu ouço que nenhum homem vai me querer. Isso não me abala. Por quê? Porque quando eu parei de tingir o cabelo, eu me certifiquei de que essas coisas não me abalavam, que eu não acredito que um cabelo grisalho seja capaz de ter todo esse impacto na nossa vida. Simplesmente não acredito. Então isso não me abala. Certo? Agora, se você falar, nossa, você tá gorda, vai me doer. Por quê? Porque isso eu ainda não resolvi na minha autoimagem. Não tem uma autoimagem tão ressignificada, tão reconstruída hoje, a ponto de não concordar com isso em alguma parte de mim. Já fiz muitos avanços, mas eu ainda me incomodo com várias coisas que envolvem ter um corpo gordo, que eu trato na terapia.
E aí outro dia eu quase fui cancelada pela seita das mães lancheira. Sabe aquelas mulheres que ficam fazendo vídeo preparando a lancheira dos filhinhos? E daí corta a banana no formato da estrelinha e a cenoura no formato do coraçãozinho e tem 45 lancheiras diferentes. E eu achei isso interessante, apesar de triste. E fiquei observando. E aí o algoritmo logo começou a me entregar todas as fazedoras de lancheira do universo. E tinha uma mãe em particular que aparecia muito e que em todo vídeo ela começava assim: comprei uma lancheira nova para fulaninha. E era sempre uma lancheira diferente. E eu comecei a olhar o perfil dela. Assim, sabe quando você passa num acidente da estrada? É uma coisa terrível, mas você não consegue não olhar. Era eu no perfil da mulher. Eu acho que ela não fazia mais nada da vida dela, gente. E aí eu cometi um erro, porque eu fiquei com isso na cabeça, e uns 2 dias depois eu fiz uma sequência de stories, aliás, excelente, modéstia à parte, em que um dos exemplos que eu estava dando ali para ilustrar alguma parte do raciocínio, eu coloquei o Reels dela, porque eu achava, ai como eu era inocente, que uma pessoa que tem 300 mil seguidores não ficava vendo cada compartilhamento de conteúdo. Eu com 30 mil não vejo, é muito desperdício de vida isso, gente. Mas ela via. Agora me parece óbvio, inclusive, que pessoas assim veem todo tipo de compartilhamento o tempo inteiro, independentemente do tamanho do perfil. Mas na hora, eu realmente não me passou pela cabeça que ela ia ver. E eu não estava ofendendo e nem agredindo e nem nada. Eu ilustrei uma passagem ali. Bom, mas ela viu e ela entendeu que eu tinha dedicado todos os stories que eu fiz na sequência para falar mal dela. E ela dedicou todos os stories daquele dia no perfil dela para insuflar as seguidoras mais fiéis a vir no meu perfil me agredir. Começou a chover mensagem me xingando. Aliás, a maioria, a grande maioria, falando porque a senhora, na intenção de me xingar de velha. Era gente entrando no grupo de transmissão que tinha lá no Instagram para botar emoticon de palhacinho em todas as mensagens que eu escrevia. Era gente fazendo comentário, me descambando, mandando centenas de mensagens no meu inbox. E, inclusive, no meu perfil pessoal. E depois foi interessante, porque meu lado planejamento estratégico de agência começou a tentar decifrar o que foi que eu tinha falado naquela sequência de stories que pegou tão fundo nessas mulheres. O que foi que eu falei que no fundo elas concordavam comigo, mas que fazia muito mal para elas se verem daquele jeito. E era a questão delas não fazerem outra coisa na vida, não fazerem nada além de fazer lancheira e vídeo para colocar na internet sobre a lancheira. Eu acho que elas devem ouvir isso, talvez dos amigos, da família, do marido, não sei. E elas se incomodam com isso, porque no fundo elas sabem que elas estão fazendo muito pouco da vida delas. E isso pegou muito fundo em cada uma delas. E aí virou o que virou. Depois, acho que no dia seguinte eu estava conversando com a minha prima e ela falou que teve um react do Cazé a esses vídeos de fazer lancheira, que fazia muito pouco tempo, quando isso aconteceu comigo, fazia muito pouco tempo que o Cazé tinha feito esse react. E que depois desse react dele, que viralizou e todo mundo começou a ridicularizar esses conteúdos de vamos fazer lancheira, que depois disso elas começaram a agir como se fossem uma seita, em que quando se falava de uma, as outras iam lá escangalhar quem tinha falado. E foi aí que eu vi que eu tinha saído também do nível intermediário do meu curso de como lidar com haters, né? Já teve aquela primeira fase que era o nível básico e agora tinha a segunda fase que foi o nível intermediário e eu já estava apta para passar para a terceira fase, que é a atual, que é o nível avançado. Porque claramente o que aquela mulher, mãe lancheira, queria era que eu respondesse, que eu batesse boca com ela. Ela estava provocando, ela estava me acusando de falar mal dela e de usar o conteúdo dela para gerar engajamento para mim. E ela fez isso falando mal de mim e usando meu conteúdo para gerar engajamento para ela. E o que eu fiz diante disso? Nada.
Quer dizer, fiz. Eu apaguei os stories que eu tinha feito, porque eu percebi que foi um erro meu ter aberto essa porta. E no lugar coloquei um único story, onde eu falei que a moça tinha entendido que eu estava falando mal dela, que era com ela, né? Porque ela entendeu que a sequência de stories era sobre ela. Burra ainda por cima. E amanhã a gente segue o baile. Foi isso que eu fiz. E aí, de vez em quando, eu ia lá no inbox, apagava todas as mensagens sem ler, bloqueei todos os novos seguidores, porque elas estavam vindo em grupo, em bando, me seguir, para com certeza ficar fazendo esse terrorismo todo dia, com qualquer coisa que eu publicasse, que eu postasse. Inclusive, estavam indo me seguir no meu perfil pessoal, que eu bloqueei todas e fechei. E pronto, foi isso que eu fiz. Ou seja, não respondi a nada, não fiz o que elas gostariam que eu fizesse. No dia seguinte, eu segui fazendo o meu conteúdo como se nada tivesse acontecido. Não fiz nenhuma menção, nenhum comentário, não dei nenhuma indireta. E não aconteceu mais nada. Não aconteceu mais nada. Por quê? Porque eu não fiz o que elas queriam que eu fizesse. A Roberta, lá da fase iniciante, do nível básico, certamente teria ficado com fadiga de tanto bater boca com mãe lancheira. Sério, eu teria me consumido emocionalmente, aquilo teria acabado com a minha semana. Sei lá, talvez até eu tivesse até fechado o perfil se isso tivesse acontecido lá atrás. Mas eu já tinha entendido o que era meu e o que era dos outros. E eu entendi que existe uma diferença muito grande entre quem faz da internet o seu mundo inteiro e de quem tem uma vida além disso aqui. A vida dela é aquilo. É fazer lancheira, filmar lancheira, botar vídeo na lancheira e ficar olhando todo o engajamento e as consequências e todos os comentários a partir do vídeo da lancheira que ela fez do dia. Ela precisa disso para ter validação externa. E eu já consigo entender quem eu sou e me valorizar e me validar internamente. Mesmo se o meu perfil do Instagram sair do ar. Porque ela tá inteira apoiada naquele Instagram como se fosse uma mesa. Se você arrancar um pé dessa mesa, ela se estabaca no chão. Se você tirar um pé da minha mesa, eu continuo em pé, porque eu não estou apoiada na mesa. A mesa só está ali, me servindo e me ajudando. Foi isso que eu precisei aprender. Tem uma questão que eu ainda quero abordar, mas que eu acho que ainda não chegou a hora, que é a respeito das pessoas que me perguntam como lidar com as pessoas que me tratam mal, como lidar com o meu chefe que é um escroto, como lidar com o emprego que está me matando, como lidar com a minha família que diz que eu estou de frescura. E um dos maiores indicadores de que a gente vem de uma infância disfuncional e traumática e que construiu uma autoimagem ruim em nós, é a gente ficar tentando fazer essas pessoas nos tratarem melhor ao invés de simplesmente ir embora. E quanto mais eu entendo porque as pessoas escolhem não se curar de um burnout, eu entendo quem vem discordar de mim de forma infantil. Porque tá tudo bem discordar de mim. Para mim hoje tá tudo bem discordar de mim. Mas hoje as pessoas raramente discordam. Elas xingam, elas agridem, elas tentam fazer com que haja dor provocada por elas em nós. Né? A Rosana Herman fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Ela fala que hoje, se você falar na internet, eu não gosto de coentro, as pessoas que gostam de coentro vão tomar essa sua afirmação sobre o seu gosto pessoal como uma ofensa a elas. E elas vão então passar a tentar te diminuir, te machucar, te tirar do prumo, porque, segundo elas, você está falando mal de quem gosta de coentro. Sabe todas as 4 milhões de vezes, mais ou menos, que eu falei que os burnoutados são infantis? É exatamente isso que eu tô falando. E sim, a Roberta do nível iniciante entendia alguém que não concordava com ela por motivos pessoais da outra pessoa, como sendo uma pessoa que estava me agredindo. Porque quando a gente é infantil, a gente leva tudo para o pessoal. E quando eu falo que sair de um burnout depende de você, quem ainda está no vitimismo, na infantilidade, na imaturidade, leva para o pessoal e entende que eu estou falando que a culpa é sua.
Quando eu falo sobre assumir responsabilidade, mesma coisa. Entendem que eu estou falando que a culpa é deles. E quando eu falo que a culpa do burnout não é do capitalismo, entendem que eu sou a filha do Didi Mocó e acho que o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo. A militância extrema da esquerda acha que eu sou uma neoliberal babacoach, que não entende que quem é pobre não tem saída. Já a direita radical acha que eu sou uma ridícula, comunista, que romantiza a preguiça. Nenhum deles consegue ver que essa postura deles é que os adoece, não a mim. Eu sei o que eu tô falando. Por isso, aliás, que hater não me abala mais. Inclusive, gente, às vezes pintam uns haters aqui e eu vejo que vocês vão lá me defender. Eu agradeço de coração, mesmo. Mas quando vocês fazem isso, vocês estão dando pro hater a atenção que ele está buscando. Então, o melhor sempre, na minha opinião, é ignorar. O silêncio é arrasador para quem só consegue se sentir bem nos colocando para baixo. Uma vez eu vi uma reportagem no Fantástico sobre os haters de internet, né? E eu fui pesquisar e eu descobri que muitos... Porque nessa matéria do Fantástico me chamou muita atenção que os repórteres do Fantástico estavam colocando... para as pessoas que se dispuseram a dar depoimento ali, se identificando como haters, eles estavam colocando a dor que os comentários dos haters causavam na vida das vítimas desses haters. E me chamou muito a atenção a reação dos haters, que eles estavam achando engraçado e ridículo. E aí eu fui pesquisar. E eu descobri que muitos desses haters vão muito além de te fazer mal para se sentirem um pouco melhor com o que é ruim neles, que é o procedimento padrão, né? Tem muita gente que sente muito prazer em fazer os outros sofrerem. Tem até um nome, é uma palavra em alemão que eu não sei falar, vou colocar escrito aqui na tela, não vou nem me arriscar, que significa o prazer que alguém sente ao ver o sofrimento ou o infortúnio de uma outra pessoa. São as pessoas que não se sentem mal ao ver que fizeram parte, por exemplo, de um cancelamento que levou a pessoa cancelada a exterminar a própria vida. É maldade, sabe? É maldade. E quem está na internet precisa entender tudo isso para poder não se enfraquecer diante dessas pessoas. Porque eles sabem onde te atingir. Eles sabem como arrancar a mesa debaixo de você quando você está apoiada nela. Por isso a gente precisa aprender a ficar em pé sem precisar se apoiar na mesa. E vira e mexe, vem alguém me falar que, nossa, não sei como é que você aguenta. Como se eu estivesse fazendo um enorme sacrifício em me colocar aqui como alvo dessa gente para ajudar as pessoas. Mas a verdade é que eu não sou tão altruísta assim. Eu aprendo muito sobre mim e sobre o que me adoeceu, falando sobre essas coisas para vocês. Eu ajudo vocês? Ótimo. É um dos meus objetivos. Mas vocês me ajudam muito mais. Eu também aprendi que o sistema de recompensa do hater se ativa quando ele agride alguém do outro grupo. Porque nós estamos na época da maior polarização que este planetinha já viu. E as pessoas, no geral, hoje enxergam o mundo como nós e eles. Ou seja, se eu sou da esquerda, e eu tenho que ver a Lara Nesteruk, por exemplo, como a minha inimiga. E eu acabei de falar bem dela, eu aprendo com ela, eu vejo o perfil e os stories dela todos os dias e inclusive estou fazendo, ela não chama de curso, mas estou assistindo às reuniões sobre negócios que ela disponibiliza. Porque eu sei que nessa área eu posso aprender demais com ela. Eu sigo algumas pessoas de quem eu jamais seria amiga, que falam coisas que às vezes eu acho que não tem nem sentido para o meu sistema de crenças e valores. Mas eu aprendo muito com elas sobre algumas coisas específicas. Ficar dentro da bolha o tempo todo é muito horrível, porque faz a gente radicalizar as nossas opiniões e simplesmente entrar nessa onda de polarização de enxergar que quem não concorda com a gente automaticamente é nosso inimigo. Automaticamente é uma pessoa burra, incapaz, que não está entendendo o que está fazendo. E por ser de esquerda, muitos esperam de mim concordar com o que eu chamo de militância adoecedora. A militância adoecedora é aquela que fala que burnout é culpa do sistema de trabalho, que nós somos vítimas impotentes do sistema. A vida de adulto é cruel, não temos saída, não tem o que a gente possa fazer. É por isso que quando eu falo que a culpa do burnout é da cultura, quem é de esquerda me xinga de neoliberal e quem é de direita me chama de comunista. E aí eu pergunto para você, isso não é ridículo?
Não é completamente infantil. E aí outro dia chegou esse comentário aqui. E perceba como esse comentário fala o mesmo que aquele primeiro lá do Facebook que eu citei. Você não tem competência para se curar. Então, o que você está fazendo aqui falando pra gente o que a gente deveria fazer? Se você não consegue resolver a sua própria vida. Eu não guardei aquele primeiro comentário do Facebook, mas esse aqui eu consigo ver através dele. Eu vejo uma pessoa que está tão convencida de que não há saída para ela, que ao ver os meus stories falando sobre o meu climatério, ela entende que eu não saí do burnout. Aliás, eu expus esse comentário nos stories e várias pessoas concluíram que eu estou lidando com as sequelas do burnout, sendo que tem até uma aula inteira em que eu falo especificamente sobre burnout não ter sequela. Mas hoje, esse comentário não me abala. Eu só tenho pena dessa pessoa. Eu tenho pena em ver uma pessoa que chegou num conteúdo que explica o passo a passo da saída e ela não consegue vencer a preguiça e a resistência de ir atrás dos vídeos e das aulas para que ela própria saia da lama. Então ela gasta a mesma energia que ela iria gastar indo atrás do conteúdo, tentando se convencer de que eu não resolvi nada porque não tem nada para fazer. Então ela não precisa fazer nada. Pena, gente, pena é o pior que você pode sentir a respeito de alguém. Porque quando a gente tem pena, é porque a gente não tem amor nem respeito. A gente não tem como ter amor, respeito e admiração pela pessoa. Pena é o fim da linha. É você falando, ai, coitado, não tem saída pra ele, coitado. Imagina uma pessoa falar que você é um coitado. Que coisa horrível de ouvir. Que declaração que deixa claro que a pessoa não acredita que você possa sair da lama em que você tá, que você não tem recurso, inteligência, força de vontade, você é um coitado. Ter pena é você não acreditar que aquela pessoa possa sair daquela situação. Eu aprendi nessa trajetória, e eu espero que esse vídeo te ajude na sua trajetória, que a gente cria vilões para a nossa história quando a gente precisa muito de uma desculpa para não mudar a nossa forma de ser e de viver. Porque assumir a responsabilidade de mudar significa admitir que a gente errou. E na nossa cultura, errar significa ser fraco. Então, tentando provar que é forte, a pessoa escolhe permanecer sendo fraca, doente, lamentando-se, ressentindo com quem fala para ela que tem saída sim. O que me fez ver que eu estava concluindo o cursinho de como lidar com os haters foi o seguinte: quando eu estava atendendo, tinha uma página no site que eu linkei, tanto aqui nos links que tem alguns descritivos ainda dos vídeos antigos, quanto ali nos destaques, no link da bio do Instagram, que eu divulgava quando falava do serviço de atendimento ao burnoutado. Todos esses lugares faziam você cair nessa página do site. Nessa página do site tinha o link para você marcar um horário na agenda e um link para o WhatsApp que era para você mandar o comprovante de pagamento feito e receber o link do Zoom 15 minutos antes da nossa sessão. Neste texto que trazia esses dois links, estava escrito claramente o seguinte: se você me mandar uma mensagem no WhatsApp, sem ser para mandar o comprovante, sem ter adquirido o serviço de atendimento, vai tomar bloco. Não assim, tá? Eu escrevi lá educadinha, para isso somos redatores, não é? Escrevi educadinho, mas a mensagem era essa: se você me mandar uma mensagem sem ter comprado nenhum produto, vai tomar bloco. E se você comprou o serviço, foi atendido, nós já encerramos o atendimento, e você me mandar mensagens a partir deste momento em que foi encerrado o atendimento, na terceira mensagem você vai ser bloqueado. Porque depois do atendimento eu mando links no WhatsApp, né? Depois que a gente desliga o Zoom ali, eu mando os links. A pessoa pode ter dúvidas, pode surgir, né? Então, não vai tomar bloco na primeira mensagem que mandar. Mas na terceira vai.
E para quem estava, porque essa sessão do Zoom era uma sessão avulsa, de onde poderia ou não derivar um processo de terapia individual. Quem estava no atendimento de terapia individual estava liberado, pode mandar a mensagem 1 ano depois, sem problema, tá? Então, quando eu decidi encerrar, pelo menos por um tempo, este serviço de atendimento pelo Zoom, eu tirei esta página do site do ar, tirei os links que eu colocava como divulgação e fechei a agenda. No botão onde antes você acessava a agenda está escrito agenda fechada e você clica e não acontece nada. E aí começou a acontecer coisas como pessoas que clicavam no botão da agenda, porque teve um momento e teve uns... talvez umas semanas entre eu fechar a agenda, mas eu mantive a divulgação do serviço, porque ele vai voltar a existir, eu imagino, e eu só deixei claro que a agenda estava fechada, tá? Semanas depois eu precisei ir lá apagar a página do site. Por quê? Porque tinha gente que chegava ali na página, clicava na agenda e via que a agenda estava fechada e estava escrito, não tô atendendo. Aí a pessoa fazia o quê? Me mandava um WhatsApp querendo marcar uma sessão. Outras pessoas que anotaram o meu WhatsApp, não sei pra quê, e que começaram a mandar mensagens tipo, e aí, amiga? E eu simplesmente entro na mensagem e bloqueio. Eu não vou explicar, não vou tirar dúvida, eu simplesmente entro na mensagem e bloqueio. Porque no mesmo lugar onde a pessoa anotou o meu número, estava escrito que se ela mandasse mensagem sem ter comprado o produto, ia tomar bloco. E quem vem no Instagram reclamar que foi bloqueado no WhatsApp, toma bloco no Instagram também. Porque aquela Roberta do nível iniciante falava, ai, mas a pessoa só tá confusa, ela só tá sendo gentil. E eu me vi uma vez, gente, batendo boca com uma doida que tava me enchendo o saco um domingo inteiro, porque ela queria que não só eu atendesse ela, furando uma fila de espera que naquela altura estava em 1 ano, como ela queria que eu atendesse ela naquele dia, naquele domingo. E eu já tinha falado que não, e ela insistindo, e isso aqui. Gente, claro, tomou bloco. Tem pessoas que me mandam mensagens falando assim, olha, eu vi que você está cobrando R$300, mas eu só posso cobrar 150, e ficando ofendida porque eu falo que não vou atender. Então a Roberta do intermediário, que ficou mais espertinha, mudou a forma de atender, colocou algumas regras, e a Roberta do avançado, com a terapia em dia, dá bloco sem dó em quem não consegue entender uma regra simples e nem que desrespeitar a regra e me encher o saco a partir dali, querendo furar o esquema, é manipulação. Na nossa cultura, dá esse bloco, fazer essas regras, vir aqui falar sobre isso nesse tom, é ser grossa. Aliás, eu ouço muito que eu sou grossa. Mas, na real, é a gente impondo os nossos limites. Quem se ofende com o limite dado é quem está acostumado a ignorar os limites e agir de modo a nos fazer mal, que não está nem aí com a nossa saúde mental, só está focado no próprio interesse, porque é infantil, manipulador e sacana. Gente que não tem respeito, folgada, porque tá olhando somente para si mesmo. Gente vitimista, infantil, que não vai sair do burnout porque não está disposto a bancar o turbilhão de emoções com as quais a gente precisa lidar numa jornada de cura. Eu queria mostrar para vocês como foi meu caminho, para que vocês comecem a olhar com olhos de menos culpa e de mais poder pessoal, para todos aqueles que estão acostumados a te fazer mal, a fazer chantagem emocional, te manipular ou colocar os próprios interesses à frente dos seus. Todo burnoutado abriu essa porta e é muito difícil de fechar, mas é preciso. Então eu espero que você, depois de ouvir aqui o meu exemplo, consiga fechar essa sua porta. Aqui embaixo, no descritivo e no comentário fixado, tem um link de desconto no app Lojong para você assinar o plano premium deles e assim subir para 70% as chances de você conseguir realmente baixar a ansiedade e o estresse do seu corpo.
A meditação e o mindfulness me ajudaram demais nesse processo de entender o que é meu e o que não é, de recuperar o meu valor pessoal, de não precisar mais da validação externa. Inclusive, temos uma aula sobre meditação e mindfulness e como é importante a gente desacelerar a mente na nossa recuperação do burnout. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar na tela final e vamos lá, ignorando os haters, fortalecendo nossa autoestima. E até o próximo!